confortável, pedíamos por favor que desligasse a câmara. Tanto esta gravação como a própria da apresentação vão ser partilhadas mais tarde no Web do Grace e todas as perguntas que tenham podem ser colocadas no chat. Antes de passar para o programa, gostava só de fazer aqui uma breve apresentação do Grace, para quem ainda não nos conhece. O Grace Empresas Responsáveis é a associação empresarial de referência em Portugal nas temáticas de responsabilidade social e sustentabilidade, fundado em 2000 e conta atualmente com cerca de 350 empresas associadas dos mais variados setores de atividade e de dimensões. Somos promotores de responsabilidade e sustentabilidade. O Grace constitui um movimento global de empresas responsáveis comprometidas com os princípios da sustentabilidade nas suas diversas dimensões e com o exercício de uma cidadania empresarial ativa. E, portanto, o nosso propósito é muito concreto, é apoiar os associados e demais stakeholders na sua jornada de sustentabilidade rumo à criação de impactos positivos e duradouros. Neste triênio 2024-2026, temos estes 4 eixos estratégicos, que é antecipar tendências, tornando-as acionáveis a contextos associados, facilitar a jornada de sustentabilidade dos associados e cadeias de valor, influenciar discussões e políticas públicas, promover e apoiar a criação de impactos positivos nas pessoas, comunidades e no planeta, e isto concretiza-se em 4 áreas de atuação, que é o conhecimento e transformação, marketing e comunicação, colaboração, influência e cidadania responsável. Nós acionamos estas 4 áreas de atuação em 10 temas materiais, que estão divididos em 3 grandes grupos, no E, no S e no G, e é nesta temática que é tão relevante para o nosso cluster de saúde mental e bem-estar, sendo um dos nossos focos principais o bem-estar nas organizações, e é neste contexto que passo agora a palavra à Mariana Ribeiro Ferreira, vice-presidente do Grace em representação da CUF, mas também líder do cluster de saúde mental e bem-estar. Bom dia a todos. Ver esta casa cheia de associados do Grace e de potenciais associados do Grace. São sempre muito bem-vindos. Como a Maria dizia, foi no âmbito do cluster que promovemos esta iniciativa e se calhar só apresentar sucintamente, pedindo aqui ajuda técnica à Maria, e isso dizer que temos um Knowledge Partner em todos os trabalhos desenvolvidos da Escola Nacional de Saúde Pública. Sendo um tema material, o Grace tem vindo a trabalhar com os associados que têm uma elevada maturidade nestas matérias, contribuindo para o desenvolvimento de instrumentos e ferramentas que sejam úteis para toda a rede. Esta é muito a base de trabalho do Grace, é potenciarmos a nossa rede, aproveitando o conhecimento dos que já estão um passo ou 2 passos à nossa frente e acelerar a nossa jornada em diversas matérias. Estas são as nossas empresas associadas que integram este cluster de saúde mental e bem-estar. Como podem ver, temos empresas de diversos setores, empresas com diversas antiguidades e dimensões, e é da riqueza desta diversidade que depois surgem instrumentos e ferramentas muito úteis para toda esta massa associativa que pretende fazer esta jornada. Depois disponibilizamos no nosso web algumas ferramentas e toolkits que já estão feitos. Temos um toolkit em saúde mental em contexto laboral, temos um guia de normas e certificações em saúde mental e bem-estar, e depois por cada tema material encontram no nosso hub estas ferramentas à semelhança do que acontece aqui no nosso cluster de saúde mental e bem-estar. Mas apresentado resumidamente o nosso cluster, só para vos dizer que estamos atualmente a trabalhar num questionário de maturidade para as empresas sobre a forma como trabalhamos a promoção do bem-estar e da saúde mental. Muitas vezes a percepção que podemos ter interna pode não ser a mais adequada e mais correta e, portanto, quando comparados com o todo, é mais fácil delinearmos um plano de ação e identificar em que áreas é que podemos estar um pouco mais a trabalhar neste questionário, para que através das nossas respostas e com o nosso Knowledge Partner consigamos ajudar as empresas nesta jornada. O questionário não é complexo, mas a verdade é que a riqueza dos produtos e das ferramentas que venham a ser produzidos depende muito da vossa contribuição e, portanto, aproveito aqui,
Se quiser ver no chat, tem um link para este questionário. Para além do autodiagnóstico, é aqui uma avaliação comparada, obviamente anonimizada, que o Grace tratará com toda a seriedade, mas que ajudará outras empresas. Mas vamos já avançar aqui para o tema que nos traz aqui. E eu reforço o agradecimento que a Maria Guedes já fez, mas reforço o agradecimento à SES, à Marta Vasconcelos, que hoje aqui está a representar a SES e que nos vai detalhar de uma forma muito clara e prática como é que esta ferramenta pode ser utilizada e o que é que podemos trabalhar melhor a partir daqui. E um agradecimento muito especial também à minha querida professora Ana Oliveira, da Universidade Católica Portuguesa, coordenadora do mestrado e do doutoramento em Serviço Social, e que fez aqui um trabalho científico absolutamente extraordinário, e eu espero que desfrutem e aproveitem muito do conhecimento que vamos partilhar aqui. Obrigada, Marta, passo-lhe a palavra. Acho que estamos aqui a ter pequenos problemas técnicos. Acho que a Marta não nos está a conseguir ouvir. Vou só dar aqui alguns minutos. Pedimos desde já desculpa e vamos só dar aqui alguns minutos de espera até a Marta se conseguir juntar novamente. Para quem tiver disponibilidade enquanto estamos a aguardar, se alguém quiser ir respondendo ao questionário. Voltei, desculpem. A Marta já aqui está. Pronto. Então, Marta, se calhar. Sim. Se calhar pode ficar no anterior, só para eu apresentar-me aqui um bocadinho Claro. a minha e ao projeto. Bom dia a todos, obrigada pela vossa presença. Eu sou Marta Vasconcelos, sou a gestora do programa Semáforo. O Semáforo é uma ferramenta que, na verdade, foi pensada e nasceu no Paraguai, na Fundação Paraguaia, e foi trazida para Portugal pela ACES, assim, com um forte e com um grande impulsionador, que foi o nosso anterior presidente, João Pedro Tavares. E veio para Portugal em 2021, logo, enfim, quer dizer, os primeiros passos começaram a ser dados ainda prévios à pandemia, depois avançámos com mais certeza no pós-pandemia, numa altura em que se confirmavam os dados que na verdade já eram anteriores, de que ter um emprego não garante qualidade de vida. Portanto, aqui o nosso grande mote, como a ACES é a Associação Cristã de Empresários e Gestores, é esta responsabilidade que sentimos, enquanto empresários e gestores, pelas pessoas que estão connosco, e perceber que simplesmente terem um trabalho ou terem um emprego já não lhes garante qualidade de vida. Neste contexto, sabemos, e os números, mesmo no pós-pandemia e ao longo destes anos, tanto do INE como dos estudos de balanço social, vão confirmando, infelizmente, estes dados, às vezes com ligeiríssimas melhorias, mas ainda demasiado assentes em prestações sociais. Nós, neste momento, se tirássemos todas as prestações sociais, desde reformas, subsídios de emprego, abonos de família, quer dizer, subsídio de desemprego, tudo isso, teríamos 40% da população em pobreza. Portanto, as melhorias que vamos sentindo ainda são aqui demasiado assentes nesta realidade. E o que é que acontece? Nós sabemos que neste momento temos muitos trabalhadores que enfrentam de facto dificuldades financeiras, que enfrentam uma pressão enorme ao nível da habitação, ao nível do custo de vida, mas também na gestão, muitas vezes até na gestão da sua vida familiar, com os filhos, com os ascendentes. Há uma grande fatia da população ativa que é, como às vezes se diz, a geração ensanduichada, não é? Portanto, que tem os filhos a cargo e muitas vezes tem também os ascendentes a cargo. Portanto, há aqui toda uma realidade que faz com que o que se veja no local de trabalho é equipas desmotivadas, muita rotatividade, dificuldade na retenção, desmotivação, absentismo,
E às vezes as empresas estão a tentar resolver os problemas, mas sem irem de facto averiguar, diagnosticar qual é que é a causa real para isto estar a acontecer. E muitas vezes essa causa está fora das portas da empresa, não é? Inevitavelmente nós somos pessoas, enfim, ou que queremos também ser pessoas de unidade e, portanto, aquela coisa dos teus problemas ficam à porta do trabalho, não é? Que se dizia antigamente, não tragas para aqui os teus problemas de casa, isso cada vez é menos assim, e ainda bem. E, portanto, isso também, de alguma forma, aumenta a responsabilidade também das empresas na contribuição que podem dar para a resolução ou para a mitigação destes problemas, não é? Não que o ONU esteja propriamente na entidade empregadora, mas enfim, são problemas que não se resolvem, desculpem a expressão, estando responsabilidades, não é? O Estado é que tem que tratar, ou o setor social existe para isso, são questões que, na verdade, todos enquanto sociedade e agentes ativos temos que tomar nas nossas mãos. Agora sim, se calhar pode passar. Então, o semáforo, na sua origem, é uma metodologia que começa aqui com um questionário que é apresentado aos colaboradores e que incide em 6 macrodimensões. Portanto, no fundo, numa primeira fase é um diagnóstico, o que queremos fazer e o que queremos dar a oportunidade às empresas de fazerem é que, de facto, um diagnóstico à qualidade de vida dos seus colaboradores, e isto vai muito além daquilo que é o seu rendimento, e então este diagnóstico incide nestas 6 macrodimensões que aqui estão: rendimento e emprego, saúde e bem-estar, habilitação e infraestruturas, educação e cultura, organização e participação, integridade e motivação, portanto uma coisa muito holística, com esta ideia muito clara de que cada pessoa é um mundo, não é? E tem muitas vertentes aqui implicadas e não funciona de forma compartimentada. Isto num total de 50 indicadores, mais ou menos. Quando importámos a ferramenta, ela de facto tinha 50 indicadores, depois aqui, muito em colaboração com a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa, fomos apurando cada vez mais estes indicadores também para a realidade portuguesa, e na verdade, no fundo, são sempre um bocadinho evolutivos, porque tendem a acompanhar um bocadinho aquilo que vai sendo a evolução também da nossa realidade em Portugal. E por isso neste momento até são de alguma forma customizados os indicadores, ou seja, não na sua totalidade, e estas dimensões são sempre mantidas até para podermos garantir benchmark, não é? Mas podemos depois aqui também variar um bocadinho consoante a realidade, porque o semáforo, desde que começou, fomos para o mercado no final de 2022 e temos tido empresas de todos os setores, de todas as dimensões, de todas as geografias dentro de Portugal, e por isso, inevitavelmente, há um tipo de linguagem que é preciso adequar, às vezes há coisas que não fazem tanto sentido numas empresas ou noutras, até porque este diagnóstico depois os resultados podem ser recebidos de forma mais ou menos desagregada, mas a ideia é que todos se disponham, não é uma coisa só, não é uma coisa como se fosse de baixo para cima, não é que a administração propõe aos... Não, a administração também participa neste diagnóstico, não é? Portanto, é um diagnóstico holístico também na abordagem dentro da própria empresa. Acho que podemos passar, Maria. Como é que isto se processa? Portanto, estas fases também foram sendo trabalhadas e evoluíram, se calhar até a única que depois vai dar o seu testemunho, não foi trabalhado exatamente desta forma. Porquê? Porque fomos percebendo ou fomos adequando também às necessidades que fomos sentindo por parte das empresas e àquilo que nos iam pedindo e que nós íamos percebendo que era o que mais falta fazia. Então, neste momento, temos 3 fases. A primeira fase, tornar visível o invisível. Portanto, é muito esta parte de diagnóstico que eu falei, não é? Portanto,
tem uma parte muito importante de comunicação interna, portanto, isto tem que ser proposto às pessoas de forma muito clara e enfim, garantindo que o questionário é anónimo e é confidencial, todas as questões relacionadas com o RGPD estão acauteladas. Eu estava a ouvir alguém, não sei se... E cruzar depois este diagnóstico, os dados que recebemos, com o que já é feito dentro da empresa. Não só para perceber o que é que pode ser feito melhor, mas também, sobretudo, enfim, também para perceber o que é que já é feito e que justifica áreas que estão bem, que não há problema. Se calhar muitas dessas áreas que estão bem têm a ver com medidas que a empresa já oferece. Isto porquê? Porque cada indicador é, de alguma forma, descritivo de uma situação e a pessoa responde encarnado, amarelo ou verde, consoante sente que não está nada bem naquela situação, que está mais ou menos, ou que está tudo ok, e aí responde verde. Por isso o nome semáforo. E depois o próprio colaborador recebe o seu resultado automaticamente, portanto, de uma forma muito visual, vê quais é que são as áreas de fragilidade na sua vida, e às vezes só este exercício ajuda, pode parecer muito óbvio, mas só este exercício da pessoa ter um momento para parar, refletir e depois, de facto, visualizar o estado da nação, se permitem a expressão, ajuda, e temos tido muito esse feedback das pessoas, que só isso já é uma boa ajuda. E as empresas recebem os resultados de forma agregada. Enfim, como disse, pode-se desagregar por departamento ou por instalação, ou enfim, dependendo do contexto, nunca podendo a amostra ser demasiado pequena para não comprometer o anonimato. Mas, portanto, numa primeira fase, faz-se o questionário, o colaborador recebe logo automaticamente os seus resultados e nós entregamos os resultados gerais à organização, já aqui um bocadinho com este cruzamento com aquilo que já existe. Depois, numa segunda fase, tornar possível o impossível, tendo em conta o que foi diagnosticado e tendo em conta o que é que são as medidas de responsabilidade social interna existentes, e tendo em conta também que as empresas não podem ir a todas, não é? Portanto, vendo ali o que é que são os amarelos, os encarnados, muito em colaboração, depois a professora Ana também vai mostrar no relatório como é que, enfim, como é que depois também se faz esta leitura dos dados. Definimos prioridades, ok, onde é que vamos atuar, o que é mais prioritário. Temos algum feedback também das equipas muitas vezes de recursos humanos, que isto tem a vantagem de legitimar algumas decisões, não é? Eu não sei se vou por aqui, se vou por ali, ok, mas no semáforo eu vi que há uma maioria que tem esta necessidade, então, se calhar eu tentava pensar por ali, mas vou por aqui, e isto ajuda nesse sentido. Portanto, identificar as medidas a implementar ou a reforçar, com esta relação de custo-impacto, que às vezes há medidas que não custam muito e têm um impacto muito grande, e às vezes o contrário, às vezes estamos a investir muito em medidas que depois vamos ver, até pelo diagnóstico, que não estão a ter um impacto assim tão grande. Portanto, ajuda também nesta tomada de decisão e nestas opções que é preciso fazer, que acho que também são dinâmicas, não é? De alguma forma. A nossa proposta é que estas prioridades sejam muito bem definidas, sejam também comunicadas aos colaboradores, tipo, a empresa este ano aposta nisto e nisto e vai fazer isto e isto para ajudar. E depois, ao fim de um ano, repetir, nem que seja só alguma dimensão onde se apostou, repetir o diagnóstico para perceber se houve de facto ali alguma evolução ou não. Numa terceira fase, que na verdade ainda não chegámos da forma que gostaríamos, vamos chegando, porque inevitavelmente quando estamos a fazer as propostas na fase 2, as propostas de ação, claro que acabamos por partilhar, dentro daquilo também que as empresas nos deixam tornar público, o que é que vai sendo feito, não é? E pedem-nos muitas vezes isto, como é que estão a fazer outras empresas? Claro que nós vamos
partilhando aqui boas práticas, gostávamos de o vir a fazer de uma forma mais sistematizada e mais concertada, mas pronto, portanto, esta terceira fase, tornar de todos o que é de todos, será de disseminação pelo tecido empresarial das melhores práticas sistematizadas. Por isso, quem sabe, teremos um próximo webinar em que já possamos estar aqui todos a discutir as boas práticas neste sentido. Agora, professora, nós já tivemos nestes 2, 3, 4, 5, 3 anos, mais ou menos, tivemos aqui um conjunto de empresas, na verdade já fizemos mais, acho que 2 depois do estudo aqui preliminar que a Universidade Católica fez, mas enfim, conseguimos ter aqui uma amostra que, não sendo enorme, já nos permite tirar algumas conclusões e foi esse trabalho que muito agradeço à professora Ana e à sua equipa que fizeram no fundo, pronto, apresentar aqui um estudo que é ainda preliminar, é assim, ainda introdutório, do que é que se pode tirar do semáforo, que informações é que isto nos pode dar e de que maneira é que nos pode ajudar para o futuro. Então, passo a palavra à professora Ana. Muito obrigada, Marta, por esta partilha tão esclarecedora e por partilhar esta ferramenta tão importante para as nossas organizações. Passamos agora para uma vertente mais prática e passo a palavra à professora Ana Oliveira, professora de Serviço Social e coordenadora do mestrado e doutoramento em Serviço Social, que está aqui em representação da Universidade Católica Portuguesa, que nos vem mostrar assim um cenário mais abrangente do bem-estar nas empresas portuguesas. Professora Ana, não sei se já consegue ter acesso à apresentação. Não, ainda não, mas já vamos esperar aqui um bocadinho. Bom dia a todos e a todas. Agradecer, em primeiro lugar, ao Grace, o convite que me foi feito para estar neste webinar, dizer que é de facto um prazer estar aqui e estar com todos vós, que é uma pena não vos ver a todos, porque gosto muito de vos olhar nos olhos e de facto não conseguir ver-vos para mim é sempre uma limitação. Contudo, é muito bom poder partilhar os resultados deste estudo por aquilo que ele pode vir a trazer para nós, para as nossas empresas, eu diria para aquilo que somos todos nós como colaboradores e para aquilo que é o futuro de Portugal. Portanto, acho que o título está muito bem escolhido, é este bem-estar multidimensional nas empresas portuguesas e, no fundo, nós poderíamos dizer que é o bem-estar de todos nós de forma global. Também agradecer à ACES, que desde o primeiro momento me incluiu nesta aventura que é o semáforo e que já vão perceber é uma aventura, mas que é uma ferramenta poderosa. E é uma ferramenta poderosa porque precisamente é uma ferramenta. É uma ferramenta, é um instrumento. E os instrumentos servem para isso, servem para nós pegarmos e fazer alguma coisa. E por isso é brilhante. Marta, não consigo ainda ter acesso, provavelmente se calhar vai ter que ser a Marta a passar. Eu passo, não se preocupe, eu passo. Okay. Maria, desculpe. Não tem problema. Pronto, eu vou dizendo, porque pronto, é assim. Então, dizer-vos que nós hoje, e fiz aqui algumas opções nesta apresentação, que espero que tenham sido as mais corretas, para conversar e refletir convosco. Ou seja, venho apresentar o estudo, como é óbvio, mas este estudo baseia-se numa abordagem sobretudo exploratória destes 3 anos de implementação do semáforo e, portanto, desde logo há uma limitação naquilo que é os dados que nós estudamos, não é? Porque nós aproveitámos aquilo que foi os dados de implementação do semáforo em todas as empresas e o que fizemos foi uma análise desses dados, o que é bastante rico, contudo, porém, não os cruzámos com uma abordagem mais qualitativa, nem implementámos nenhum questionário adicional, o que significa que existe aqui espaço e margem para outro tipo de estudo mais aprofundado e que queremos, claro, fazê-lo, e que, de facto, nós vamos ver e, de facto, se aperceberão que podem existir aqui algumas limitações do ponto de vista
sobretudo investigativo. Mas a nossa metodologia assenta num processo, sobretudo, de autodiagnóstico, materializado através de um questionário, como a Marta dizia, composto por 52 indicadores, organizado em 6 dimensões, que depois vamos ilustrar melhor, e cada indicador descreve uma condição concreta de vida cotidiana do agregado familiar, permitindo captar aspectos materiais, sociais, emocionais e relacionais que influenciam o bem-estar e a autonomia das pessoas. É importante aqui dizer que os grandes objetivos eram estes: apresentar um retrato multidimensional das áreas de maior vulnerabilidade e de bem-estar dos agregados participantes, e portanto não apenas dos participantes, mas dos participantes e das famílias associadas a esses participantes. E portanto, a partir da identificação daquilo que seriam as áreas críticas, intermédias e de maior estabilidade por dimensão e respectivos indicadores deste semáforo. Após a definição destas estratégias de intervenção, queríamos contribuir para o desenho de algumas políticas organizacionais mais informadas, mais inclusivas e mais socialmente responsáveis. Por isso, a nossa metodologia foi simples, era uma abordagem metodológica mixta, não? Combinando a aplicação do questionário estruturado com uma análise integrada de dados quantitativos e qualitativos. Contudo, o que é que nos foi permitido ir percebendo? Que havia aqui uma forma complementar e de analisar uma leitura que era simultaneamente descritiva e interpretativa desta realidade. Ou seja, nós percebíamos que os dados que nos traziam, não apenas do questionário, mas das respostas dadas por cada participante, traziam aqui uma riqueza muito grande para poder analisar cada uma destas dimensões. Então, de uma forma mais concreta, para vos poder dizer, quando eu digo que estamos aqui para falar do bem-estar global, e não apenas do instrumento, é porque considero que o estudo que mais nos trouxe foi isto, foi um olhar sobre as capacidades humanas, de como as empresas, enquanto ecossistemas de vida, podem promover o bem-estar. Quando nós perguntamos se alguém está bem, não sei, nas nossas conversas, como é que estás, não é? Estás bem? Nós normalmente dizemos sim, estou, ou mais ou menos, mas na verdade nunca alguém diz, não estou. Por acaso deviam ter coragem de dizer, não é? Eu já disse, se alguém disser não estou, assustam-se, não é? Porque não sabemos o que é que devemos dizer a seguir. De qualquer forma, nós dizemos normalmente sim, estou. Mas o que é que significa realmente estar bem? Esta é que é a pergunta, não é? É ter emprego? É ter um bom salário, é ter um rendimento? Claro, há quem diga, não é? Isto é tudo muito lindo, mas é não estar em risco de pobreza. Pronto. E, na verdade, a literatura, como eu digo ali, mostra-nos muito claramente que o bem-estar é multidimensional, ou seja, não é apenas movido por questões económicas, nem por questões sociais, mas por ambas. Questões sociais, económicas, relacionais, onde as pessoas vivem. As pessoas não são apenas uma fatia, as pessoas são muito mais. E nós vemos, os estudos mostram que em Portugal as pessoas neste momento não podem viver de forma isolada, e hoje neste contexto mais do que nunca, não é? Do contexto laboral, não é? Ou seja, nós vivemos de uma forma muito ligada ao nosso trabalho. E antes das transferências sociais, mais de 44% da população encontra-se já em risco de pobreza. Ora, isto tem que nos chamar a atenção para pessoas que trabalham com vínculos laborais estáveis. O que é que isto significa? Ou seja, que ter emprego já não é uma garantia de bem-estar, o que se desafia a visão tradicional da pobreza, não é? E coloca-nos perante aquilo que é um fenómeno que nós normalmente nos estudos designamos por pobreza laboral, invisível, silenciosa, mas impactante. E é o ponto de partida para tudo o que nós vamos ver a seguir, ainda que vos vou dizer que nós não vamos aqui falar de pobreza laboral, já vão ver. Exato, já pôs o slide seguinte, mas vou-lhe pedir só que ponha quando eu lhe pedir, porque senão eu fico para cá. Então, na verdade,
nós temos que mudar aqui a lente. Porquê é que eu digo que não vamos só falar de pobreza laboral? Porque o que o estudo mais nos revela é que nós não estamos só a falar, de facto, de pobreza laboral. Estamos a falar, sobretudo, de capacidades. Muito a partir desta lente teórica que nos deu sentido a toda a análise e a toda a metodologia que realizamos, que é a abordagem das capacidades desenvolvida por Amartya Sen e depois aprofundada por Martha Nussbaum, que transformou a forma como nós pensamos o bem-estar. Ou seja, o Sen explica que a vida boa não pode ser reduzida ao rendimento, e foi isso que nós identificámos no estudo, que o que importa são as liberdades substantivas, ou seja, aquilo que cada pessoa pode realmente fazer e ser. Não basta ter recursos, é preciso que esses recursos se convertam em capacidades reais de ação e de vida. E o Martha Nussbaum, vai dizer que o conceito de florescimento humano, que nos ajudou muito neste estudo, e que é o objetivo último das organizações, das empresas, deve ser criar condições para que todas as pessoas possam desenvolver plenamente as capacidades. Ou seja, para mim, quando nós olhamos para as nossas organizações, deve haver este compromisso profundo, apenas este contexto no qual se comprometem em criar condições para que cada colaborador possa desenvolver as suas capacidades e identificam um conjunto de capacidades centrais nas quais a vida pode ser com maior valor e dignidade. Ou seja, o que nós podemos afirmar é que a pobreza não é apenas insuficiência de rendimento, é insuficiência de capacidades. E que o bem-estar, visto de forma multidimensional, não é ausência de problemas, é sim presença de condições que podem ou não permitir florescer. E neste sentido é que temos que olhar para as empresas. Agora ia pedir que mudar o slide. Ou seja, durante décadas, pode mudar, as empresas foram concebidas apenas como unidades económicas. E o que nós vemos agora é que não. As empresas são, de facto, ecossistemas de vida. E o que é que queremos dizer com isto? É, como diziam anteriormente, é onde se constroem relações, é onde nós passamos a maior parte da nossa vida. Se vocês fizerem conta às horas em que passam a trabalhar, no final da vida, nós passamos mais anos a trabalhar que mais anos com a nossa família. Hein? Isto é impressionante. E por isso é que é tão importante falarmos sobre como é que as empresas podem ser ou não ecossistemas de vida. Porque é onde se constroem relações, identidades, expectativas, rotinas. E por isso é um contexto onde se pode amplificar o bem-estar ou intensificar fragilidades, não é? E a vida pessoal e a vida profissional não existem em compartimentos separados. Existe uma só pessoa. Eu, pelo menos, sou uma só pessoa, não sei vocês, mas eu sou uma só pessoa. E isto tem implicações muito concretas para a gestão. As políticas organizacionais têm impacto real nos contextos familiares, nos horários, nos rendimentos, na cultura interna, na flexibilidade e no acesso a apoio social que influem diretamente no bem-estar global das famílias. E, inversamente, aquilo que acontece em casa. Uma crise de saúde, uma dificuldade financeira, uma situação de cuidado, chega todos os dias às portas das organizações. Entre o colaborador e a sua família na nossa empresa, não é? E as empresas que compreendem este papel posicionam-se ou não como parceiras do desenvolvimento humano, alinhando-se então com todos os frameworks, como o ESG, responsabilidade social corporativa e etc. Não é? Vou pedir então que... Exato. Porquê é que o semáforo é tão importante? Esta ferramenta, que eu designo como tecnologia da esperança, organizada então nestes 50 indicadores, e vejam 6 dimensões fundamentais da vida, todas elas visíveis neste slide, diz que cada indicador descreve esta condição concreta, não é? As respostas são dadas através de uma escala cromática, simples e intuitiva, o verde, situação estável, o amarelo, risco latente, o vermelho, situação crítica. No final, cada participante obtém o seu mapa de vida, uma representação, no fundo, visual das suas condições de vida, que é ao mesmo tempo um ponto de partida para a ação. Mas mais do que um instrumento de diagnóstico, como eu dizia no início, é uma ferramenta de intervenção. Como demonstrado já do ponto de vista científico e várias investigações que o Poverty Spotlight tem feito, a combinação entre esta autoavaliação estruturada e o acompanhamento personalizado está associado a redução consistente de privações multidimensionais. Ou seja, o que é interessante?
a pessoa não é o objeto do diagnóstico, é sujeito da sua própria leitura. Então, qual é o elemento mais inovador? A pessoa avalia a sua própria vida, define as suas prioridades e torna-se agente da sua própria mudança. Portanto, não é apenas a empresa que é responsável, é o próprio. O princípio é coerente com aquela abordagem das capacidades que eu vos falava, não é? E é por isso que eu chamo o semáforo Tecnologia da Esperança, não porque ignore as vulnerabilidades, mas porque revela simultaneamente os recursos, as forças e o potencial que coexiste com as fragilidades. Se pudermos mudar. O que é que nos mostrou o nosso estudo? Abrangeu 3.459 famílias, ou seja, 3.459 colaboradores com as suas famílias, todas as regiões NUTS e diferentes tipologias organizacionais. Nós podemos dizer que a amostra é ampla e diversificada, porque abrange todas as regiões, da Grande Lisboa, Algarve, região autónoma da Madeira, Península de Setúbal, Norte, entre outras. Setores mais representados: hotelaria, automóvel, farmácia, banca, as instituições particulares de solidariedade social, consultoria, hospitais e serviços. Mas reparem, de uma forma muito expressiva, a hotelaria foi onde foi mais aplicado, ok? E o que nós pudemos ver, de uma forma muito clara, foi que não estávamos perante casos isolados, mas padrões, de alguma forma, consistentes de vida em contexto de trabalho. E que não estávamos perante uma pobreza extrema generalizada, mas que estávamos perante alguma vulnerabilidade estrutural difusa. Eu vou tentar explicar o que quer dizer. Pode passar a seguir. Então, o que é que a análise evidencia? A análise das respostas foi muito claro, não é? Que coexistem bases estruturais relativamente sólidas em algumas dimensões e fragilidades persistentes noutras. Vou começar por... e há muito forte, está bem, na amostra. Há 3 dimensões que apresentam mais de 70% de respostas verdes, o que significa que estão bem, estão estáveis. Saúde e bem-estar têm 76,7%, habitação e infraestruturas com 77,7% de verdes, e interioridade e motivação com 71,6% de verdes, ou seja, são bases sólidas de vida. E como veremos, também são base potencial de florescimento. 2 dimensões apresentam intermédios, verde, amarelos, com fragilidades moderadas, mas persistentes. Educação e cultura, com 23,9% de respostas amarelas, ou vermelhas, temos que fazer aqui um jogo, e organização e participação com 26,1%. Ou seja, é uma dimensão que emerge de forma consistente, e há uma dimensão que emerge como mais persistente e crítica. Adivinhem lá qual é? Rendimento, claro que sim, emprego. Contudo, com 31% de respostas em amarelo e vermelho, e menor percentagem de respostas verdes. Contudo, tenho que vos dizer que as vulnerabilidades identificadas não decorrem de insuficiências individuais, e agora vamos ver porquê. São condições contextuais e estruturais que moldam as oportunidades disponíveis. Esta distinção vai ser fundamental. Porquê? Porque muda completamente a abordagem da intervenção. Não estamos a falar de pessoas que fizeram más escolhas ou que não se esforçam, ok? Estamos a falar de constrangimentos sistémicos que condicionam o que é possível fazer, ok? Então, vou pedir, okay, aqui, o que é que nós vemos? O que nós vemos é que a maioria das famílias, e se conseguirem ver bem, pronto, eu optei por não trazer muitos gráficos para tentar ser mais ágil, não sei se fiz bem, mas pronto, saúde e bem-estar. No saúde e bem-estar, 66,7% verde. A maioria das famílias gera bem esta dimensão. Tem rotinas, tem cuidados, tem hábitos de higiene e alimentação adequados. Ou seja, a saúde, como diz um grande autor, que é Robbins, é um condutor de capacidades, um ativo que multiplica. Ou seja, quando uma pessoa ganha saúde, ganha uma enorme margem de crescer e agir. Contudo, as fragilidades que aparecem aqui, que são os outros 30%, ok? E que é isso que nos tem que preocupar, aparece o quê? No acesso aos cuidados, ok? Na dificuldade a cuidados de saúde dentários, de visão, de saúde mental, ou seja,
Áreas onde a investigação europeia já identificou desigualdades claras e onde as organizações, as empresas, podem ter um papel facilitador muito concreto. Ou seja, a questão da saúde, estes tais 30% que mostram desigualdades, não tem a ver com uma má saúde, tem a ver com uma dificuldade de acesso a serviços concretos. Na habitação e infraestrutura, 74,7%, nós sabemos que a estabilidade habitacional é um dos pilares do florescimento humano. A maioria vive em condições adequadas. Aparece. As fragilidades que existem são aonde? Nos seguros, no aquecimento e nos transportes. Ou seja, são estruturais, não comportamentais. Não estamos a falar de uma má gestão doméstica, que às vezes há esta ideia, não é? As pessoas não gerem bem, pronto. Não, estamos a falar de constrangimentos sistémicos, de custo e de acesso que estão fora do controle das pessoas. Depois já podemos falar aqui de outra questão que já lá irei, mas as pessoas não têm a ver com a sua gestão deficiente. Depois temos a interioridade e motivação, muito interessante, muito interessante. O dado talvez mais impressionante é porquê? Porque as pessoas mostram elevados níveis de esperança, e isto vai ser muito importante, de autoestima, de propósito, de ambição, de resiliência. E isto é clarinho, ou seja, a motivação não se compra, não é? Também não se põe ali à força toda, não é? Desenvolve-se, nutre-se, cuida-se, não é? E quanto mais esperança, mais agência a pessoa tem, não é? Mais facilmente muda e progride. Nós sabemos isto, mas depois quando vemos isto nos relatórios também já ficamos, epá, para lá. Então é um recurso extraordinário, não é? E literalmente o capital humano que as organizações têm, muitas vezes sem saber que o têm, pronto, e sem criar condições para o ativar, cá está, as condições para o florescimento. O outro slide, por favor. Vejam este slide, na dimensão crítica do rendimento. O que é que aparece com o amarelo e verde ali com mais destaque? A dimensão mais frágil. Os principais problemas são sobretudo 4. Ausência de poupanças, uma proporção muito significativa das famílias declara não conseguir poupar, e significa que qualquer imprevisto, vejam, uma avaria, uma doença, uma perda de rendimento temporária, tem o potencial para desencadear uma crise, e por isso nós temos que estar lá, ok? Uma instabilidade de rendimento, a variação mensal do rendimento impede planear, impede antecipar, e essa incerteza vai se traduzir numa ansiedade financeira crónica, que tem um impacto direto naquilo que pode ser a saúde mental, a concentração, o próprio desempenho. O sobreendividamento, ok, é o terceiro, que se traduz num incumprimento ou cumprimento com muito esforço dos créditos familiares. Portanto, são pessoas que chegam ao fim do mês sem margem, e cada vez mais, está bem, isto está a aumentar, vocês saberão. E depois a quarta, a incapacidade de suportar despesas de saúde não comparticipadas, férias ou imprevistos. Ou seja, aparece muita gente que não consegue passar uma semana de férias fora. São as margens, que eu chamo as margens de vida que estas famílias não têm. Ou seja, são pessoas com emprego formal, okay? Aparentemente estáveis, mas que vivem numa fronteira muito ténue entre a estabilidade e a fragilidade. É, no fundo, aquele fenómeno in-work poverty, estou quase a acabar, pobreza com emprego, que em Portugal não é exceção, é realidade estrutural, que é aquilo que a Amartya Sen chamaria privação de oportunidade. A vulnerabilidade económica limita a capacidade de antecipar, de decidir e de participar, com impacto em todas as outras dimensões da vida. E por isso aqui as empresas podem ter uma atuação muito concreta, apoiar em literacia financeira, mecanismos de proteção, protocolos bancários, fundos de emergência, parcerias com serviços sociais, que não são medidas extraordinárias, são medidas que podem fazer uma diferença real. Por favor. Por isso, o que é que eu posso dizer? Os dados apresentam um paradoxo muito português, que é muito importante em todo o relatório. As famílias apresentam uma base sólida de esperança, autoestima, propósito e motivação interna. Não estamos perante um déficit de capital humano, estamos perante capital humano resiliente, ótimo, grandes portugueses, apoiado sobre bases estruturalmente frágeis. E é aqui que temos que cuidar e podemos ter esta responsabilidade. Este potencial encontra-se condicionado, não é? Condicionado por constrangimentos estruturais, condições económicas instáveis, desafios habitacionais, responsabilidades de cuidado. E por isso,
As pessoas possuem capacidades e aspirações, mas encontram contextos que limitam a sua concretização. E por isso existe potencial de florescimento humano, e este ponto é especialmente relevante. Se as empresas são contextos que moldam condições de vida, têm um papel ativo naquilo que pode ser a limitação ou a expansão das capacidades das pessoas. Existem ainda duas dimensões intermédias para as quais vou só chamar a atenção, que é a educação e a participação, que não atingem o nível crítico do rendimento, mas que são importantes de só chamar a atenção, que é o acesso à participação cultural e educativa. Não é falta de vontade de aprender, é fragilidade nas oportunidades de acesso, o tempo disponível, o custo, a organização da vida familiar, e depois na organização e participação, onde se revelam redes de apoio frágeis, participação comunitária baixa, o que aumenta o risco de isolamento relacional. Não estamos perante uma exclusão total, mas fragilidades de acesso e participação, o que nós podemos ajudar do ponto de vista da organização é mitigar através de parcerias, de programas de formação e cultura internas de pertença, não é? São áreas onde as empresas podem fazer grande diferença com pequenos investimentos, promover formação, criar redes internas de apoio, estabelecer parcerias, etc. Então, isto no fundo mostra precisamente isto, não é? Este gráfico resume o que acabei de apresentar, que é a tensão entre o potencial e o constrangimento. Não consigo estar aqui a desenvolver muito, mas estamos perante um ecossistema frágil que pode ser um ecossistema de vida. E isto eu queria chamar muito, não é, a atenção. Nós temos um grande potencial. As empresas são um grande potencial. Não têm em si toda a responsabilidade, atenção, né? Mas nós estamos aqui a ler a partir deste ponto de vista e por isso é que eu chamo a atenção. Slide seguinte. Então, o relatório chama a atenção para 5 eixos de ação que traduzem diretamente o que os dados nos disseram e que, no fundo, a partir da lente teórica também nos interpela. Primeiro, valorizar os ativos existentes, reconhecer a saúde, a habitação e a motivação como bases sólidas, evitar abordagens exclusivamente centradas no déficit, promover confiança e segurança psicológica. As organizações que partem dos recursos existentes tendem a ser mais eficazes e a encontrar maior receptividade. 2. Priorizar a estabilidade económica e a proteção social. Investir em literacia financeira, mecanismos de apoio à poupança, protocolos bancários, fundos de emergência, acesso a instrumentos de proteção social, ou seja, não se trata de aumentar salários, mesmo que nós aumentássemos agora todos os salários, se calhar isto não mudava, estão a ver? Ou seja, às vezes as pessoas pensam, vamos só aumentar os salários e resolvemos isto tudo. Mentira! Porquê? Porque estamos a falar da multidimensionalidade, ou seja, trata-se de criar condições estruturais que reduzam a vulnerabilidade, tanto do ponto de vista económico como social, e que permitam às pessoas planear o futuro. Terceiro, reduzir constrangimentos de tempo, custo e organização, políticas de conciliação. Nós falamos tanto disto, olha, vocês verão, as novas gerações já nos vão arrasar com isto, porque elas não querem outra coisa. Parcerias com entidades culturais e comunitárias, acesso facilitado à saúde preventiva, medidas que ativam redes de suporte que muitas vezes são inexistentes nas vidas das famílias. Quarto, intervir de forma focalizada sobre fragilidades específicas, usar o resultado dos semáforos como priorização, não como relatório de arquivo, que se ficar numa gaveta não serve para nada. As indicações são poupança, orçamento, seguros, aquecimento, acesso a cuidados de saúde especializados, participação comunitária. Quinto, estou a ir muito rápido, mas é para pensar cá mais depressa, reforçar o papel da organização como ecossistema de cuidado. Não são só palavras, é mesmo verdade. As culturas organizacionais humanizadas, segurança psicológica, articulação com atores sociais externos, reconhecer os limites do papel empresarial, tem limites, mas assumir a responsabilidade de não agravar a vulnerabilidade e de criar contextos que promovam este desenvolvimento humano. E estou mesmo a acabar, não se assuste, Maria e companheiras. Último slide. Se aceitarmos que as empresas são ecossistemas de vida, então o bem-estar deixa de ser uma responsabilidade exclusivamente individual, mas também passa a ser uma responsabilidade organizacional. E isso é
bom, não é mau. O semáforo mostra-nos onde é que nós estamos, mas sobretudo aquilo que nós podemos vir a ser. E isso, para mim, é o que este estudo vem revelar. É um estudo muito maior do que aquilo que eu apresento, como é óbvio, mas é muito bom. As famílias mostram que são resilientes e que querem crescer, mas também mostra o estudo que as organizações podem e devem ser lugares de esperança e onde esse crescimento acontece. Então, quando cuidamos das pessoas, elas transformam as próprias organizações. E quando isso acontece, nós também transformamos a sociedade, não é? E se aceitamos que o desenvolvimento é expansão de capacidade, então o florescimento humano não é um luxo, é responsabilidade partilhada entre as pessoas e nós. Então, deixar esta questão, talvez a questão mais relevante, não seja como melhorar a produtividade, ainda que eu entenda, mas sim que vidas nós estamos a ajudar a construir. E se conseguirmos responder, então poderemos sim responder que produtividade nós queremos aumentar. E acho que, e acabo com o último, que é só uma inspiração. É o último, é isto, é a possibilidade, e por isso nós somos ecossistemas de florescimento humano. Muito obrigada pela vossa atenção, peço desculpa pela minha velocidade, mas às vezes é tão pouco tempo para dizer tanto, queria dizer tanto. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a nós, professora Ana, por esta partilha destes dados tão relevantes e que nos obriga claramente a refletir qual é que é o nosso papel aqui enquanto organizações no bem-estar dos nossos colaboradores. Passamos agora para uma parte mais prática, passamos para uma mesa redonda, onde vamos contar com o testemunho de empresas que aplicaram o semáforo. Contamos com a moderação da Mariana Ribeiro Ferreira e com a partilha de testemunhos da Inês Maia Saltão, ESG Manager em representação da Unicre, e a Mafalda Brilhante, Diretora de Sustentabilidade e Impacto em representação do Pestana Hotel Group. Vou parar de partilhar para que consigamos ver todas as oradoras em destaque. Obrigada uma vez mais, Maria. Obrigada também às nossas convidadas que fizeram aqui uma apresentação e que nos inspiraram e que já prepararam aqui o nosso palco agora para uma conversa ainda mais interessante. Agradecer à Inês, agradecer à Mafalda e obviamente à Unicre e à Pestana, que são associados do Grace e também da SEGE e que participaram neste estudo e que depois de percebermos como é que a ferramenta funciona, depois de olharmos e de estarmos aqui a ver as possibilidades que nos trazem estas ferramentas e, sobretudo, a possibilidade que traz para as empresas ter mais conhecimento sobre as pessoas que ali trabalham, que ali vivem, não é? Como dizia a professora Ana. E percebermos como é que este crescimento pode acontecer e perceber se na Unicre e no Pestana este crescimento, esta expansão, este florescimento está de facto a acontecer agora com mais informação e com mais dados do vosso lado. Agradecer a vossa presença, como já disse, agradecer a vossa partilha. A nossa rede Grace é mesmo feita desta partilha para ajudar outras empresas e outras organizações também a crescer. E se calhar fazia aqui vou fazer assim perguntas às duas para ser mais interativo e para tenho os vossos microfones ligados. Vamos conversando aqui, vamos conversando as três. Obviamente a quem nos está a assistir, se quiser ir colocando aqui perguntas ou questões, vão ajudando também o meu trabalho aqui da moderação com perguntas do vosso lado. E se calhar aqui as duas perguntas, eu acho que quem está a assistir e não conhecia a ferramenta, gostava de saber como é que foi a reação interna, e se calhar aqui a reação interna há vários níveis, não é? O mais alto nível, quando foram apresentar este desafio de aplicar esta ferramenta, mas depois também às pessoas que trabalham convosco, como é que reagiram? Reagiram bem? Desconfiaram? Aceitaram? Ficaram a pensar, mas porquê é que estão a pedir estes dados sobre a minha vida? Porquê é que querem saber isto? Mas se calhar começávamos aqui na reação. Inês. Olá, bom dia a todos e obrigada ao Grace por este convite. A reação, então, não é necessariamente fácil termos a nossa empresa a perguntar-nos sobre temas muito, muito profundos, não é? E da nossa vida pessoal, que extrapola muito aquilo que nos parece ser uma pergunta típica que a empresa nos vai fazer. Portanto, não vou mentir que houve algumas tensões iniciais ou algumas incertezas,
mas a verdade é que acho que o processo foi muitíssimo bem conseguido. E na verdade, depois desta questão inicial, e porque também criámos uma rede de embaixadores do semáforo, e porque apresentámos em conjunto com a ACES também num fórum interno a iniciativa, depois acabámos por sentir que houve muito mais envolvimento do que esperávamos por este primeiro medo inicial, super natural a um tema tão impactante, diria eu. Mafalda, como é que foi convosco? No nosso caso, primeiro bom dia e obrigada pelo convite para estarmos aqui. No nosso caso foi um bocadinho parecido ao da Inês, ou seja, as pessoas primeiro ficaram um bocadinho com receio de partilhar temas que no fundo são muito pessoais. Ainda para mais nós temos uma realidade muito diferente em termos de colaboradores, não é? Não é homogéneo e, portanto, as pessoas ficaram com muito medo que, no fundo, fosse a empresa que quisesse saber isto ou que tivessem acesso a estes dados e que não fosse efetivamente anónimo. Portanto, eu acho que esse foi, na verdade, o maior desafio, foi as pessoas entenderem que o objetivo era, no fundo, ter conhecimento, sim, mas não a nível individualizado, para depois então fazermos iniciativas que pudessem ir mais de encontro às necessidades reais dos colaboradores, sem saber, no entanto, se é a pessoa A, B ou C. Então, e ultrapassadas estas dúvidas ou estes receios iniciais, e que taxa de adesão é que conseguiram obter? E estamos a falar de empresas muito diferentes e por isso também vos escolhemos, não é? Para podermos partilhar aqui casos de empresas muito diversas e de organizações mesmo muito distintas ao nível dos colaboradores e da própria qualificação dos colaboradores. Posso falar eu? Claro. Eu, entretanto, fui validar porque nós fizemos o semáforo muito perto também do questionário com a EFR e no semáforo tivemos uma taxa de adesão de 42%, que corresponde a 1.342 colaboradores, considerando que a nossa dispersão geográfica é enorme. Acho que foi assim um esforço enorme que as nossas equipas, principalmente recursos humanos, nos ajudaram mesmo muito a conseguir chegar a todas as pessoas e que todas as pessoas, no fundo, tivessem a oportunidade de participar. E na Unicre, Inês? Na Unicre, então, nós tivemos uma taxa de resposta de 61%, portanto, não muito mais elevada que o Pestana, e a nossa realidade é de facto um bocadinho mais pequena. Tivemos 155 respostas, e, por acaso, acho que devo dizer isto à Mafalda, que eu acho incrível, não é? Nós não temos, apesar de termos dispersão geográfica, estamos, a maior parte dos nossos escritórios, das nossas pessoas estão no escritório, portanto, na verdade, é incrível o resultado. Nós tivemos os 61% de resposta e que já nos deixa bastante contentes. Bem, e se calhar a pergunta para as duas agora é, bem, conseguiram uma boa taxa de resposta, conseguiram envolver as pessoas, afastar alguns receios, e o que é que vos trouxe de novo? O que é que não sabiam sobre as vossas pessoas que ficaram a saber? Ou o que é que podiam supor, mas agora ficou mais validado? Então, me fala, posso começar eu? Sim, claro que sim. Então, por um lado, há aqui imensas coisas, mas que eu não vou entrar em detalhe porque acho que já foi Claro, tanta não coisa queremos falada para trás. sim. Não, e porque de facto a riqueza do que já veio antes também corta aqui algumas ideias, mas ainda bem não nos trouxe, nós tivemos resultados positivos na globalidade e portanto não nos trouxe, nós intuíamos que tivéssemos aqui uma taxa já de respostas muito positiva. Aquilo que nos trouxe foi, antes de mais, em termos de resultados, perceber esta dinâmica de que também já foi falado, que a pobreza não é só financeira, não é? E que a pobreza também pode ser, ou que também olhamos aqui para esferas como a motivação, o bem-estar, e deu-nos algum descanso, porque apesar de sermos uma estrutura pequena e, portanto, temos aqui alguma proximidade com a grande maioria dos colaboradores, como se falou, não é? Basta que um elemento da nossa família, se calhar, não esteja ou com trabalho ou que esteja com alguma necessidade especial e que seria, nós poderíamos não saber, mas eu acho que aquilo que fez foi, não só nos deu respostas, como eu acho que nos deu abertura. Isto é, eu acho que os colaboradores também perceberam, e na Unicre todos percebemos que não é só uma empresa, não é? Não é só um trabalho, é uma rede de pessoas
que está atenta ao meu momento profissional e ao meu momento pessoal e como é que eles podem conjugar. Por isso, em termos de resultados, eu diria que foi mais, não tanto resultados pragmáticos do estudo, mas também aquilo que nos trouxe em termos de confiança e de abertura para falar disto a partir de agora, não é? No nosso caso, eu acho que é um bocadinho como também o que a Inês referiu, mas no fundo eu acho que nos permitiu consolidar uma visão mais integrada de todas as dimensões, no fundo, que influenciam o bem-estar dos nossos colaboradores. E mostrou-nos também que muitas das coisas que nós já estávamos a fazer, ou muitas das iniciativas que nós já tínhamos neste âmbito mais do bem-estar, na verdade até estão alinhadas com aquilo que são as necessidades dos nossos colaboradores e, portanto, ainda reforçou mais, no fundo, a importância dessas iniciativas e, obviamente, depois para termos colaboradores que estão mais felizes naquilo que estão a fazer. Portanto, eu acho que não nos trouxe propriamente conhecimento adicional, mas permitiu-nos organizar o conhecimento de uma maneira um bocadinho diferente e também foi engraçado porque, no nosso caso, permitiu-nos ver algumas micro diferenças entre regiões, ou seja, que se calhar numa região é mais relevante determinado aspecto e noutra não. Por exemplo, até o que a Ana estava a referir inicialmente, antes da nossa apresentação, por exemplo, o acesso à medicina e a um médico de família em algumas regiões é efetivamente um tema que salta à vista e noutras não. E, portanto, eu acho que foi um bocadinho isso, foi dar-nos o conhecimento um bocadinho mais estruturado e organizado das necessidades e daquilo que é também importante para os nossos colaboradores. E isso permitiu-vos adaptar o conjunto dos benefícios, permitiu que estas medidas de responsabilidade social interna tivessem ainda um maior alinhamento com as efetivas necessidades. Não sei se recordam assim de alguma alteração ou algum reforço que tenham feito. Ou neste Sim. caso mesmo do acesso à saúde, Mafalda, quer dizer, Uhum. como é que o trabalharam, havendo essa diversidade geográfica? Mas como tivemos muitas pessoas, nós fizemos grupos, ou seja, na leitura dos resultados. Mas mesmo tendo esses grupos, nós tivemos sempre, os 3 primeiros foram sempre poupanças, saúde mental, oral e visual e seguros. E então o que é que nos permitiu? Por um lado, perceber, nós damos seguro a todos os nossos colaboradores com mais de 6 meses e nós entendemos que, embora para alguma população ter seguro de saúde é uma coisa que é super normal e super comum, para outra população não. E, portanto, tentámos reforçar aqui um bocadinho a comunicação interna de que têm acesso efetivamente a esse benefício e tentarmos perceber como é que os podíamos ajudar a utilizá-lo da melhor forma. Na parte das poupanças, por exemplo, começámos a fazer bastantes ações de literacia financeira para tentar também ajudar, obviamente considerando os diferentes públicos que nós temos e considerando que obviamente o que se calhar é importante com os serviços partilhados não é exatamente a mesma coisa que uma operação quer, mas sim, tentámos alinhar não só os benefícios, mas também as ações ou as iniciativas que nós fomos fazendo ao longo do tempo em termos de bem-estar dentro da organização. Adaptaram também a forma como comunicaram estes benefícios, não é? Sim. E o modo de os acionar. Muito Uhum. interessante. Inês, e na Unicre, o que é que pode partilhar connosco? Então, muita coisa, porque apesar de, como eu disse, a nossa esfera ser um bocadinho mais curta e se calhar a diversidade de perfis também pode ser mais homogénea no nosso caso, a verdade é que nós, por exemplo, temos faixas etárias muito dispersas na Unicre. Nós temos, não só temos uma permanência na empresa que agora anda à volta dos 16 anos, portanto temos muitas pessoas há muitos anos na empresa, e todos os anos homenageamos quem está há 25, 30 e 35 anos na empresa, e não são poucos anualmente, mas depois também temos uma camada muito jovem e crescente, o que quer dizer que temos pessoas em fases diferentes, muito diferentes de vida. E já tínhamos, obviamente, aqui alguns benefícios para os colaboradores, mas aquilo que o semáforo nos trouxe, antes de mais, foi muito mais workshops, e fizemos workshops variadíssimos, acho que até tenho aqui uma nota, porque era saúde mental, em parentalidade, em gestão financeira, reforço da autonomia e mais alguns, isto é sempre em parceria com a Fundação Manuel Violante, neste caso, e depois ajustámos também os benefícios financeiros internos que já tínhamos, porque percebemos que, de facto, mesmo nos benefícios, tanto na parte de literacia como na parte dos benefícios que damos a colaboradores, que muda muito de acordo com as suas fases de vida e também fazer face a esta dispersão etária que temos na Unicre. Por isso acho que sim, ganhamos muito na informação, não é? E naquilo que depois podemos entregar
a toda a gente? Então, é para as empresas que nos estão a ouvir e que estão a olhar para os vossos exemplos, que são muito bons exemplos de empresas que fazem este investimento nos benefícios para os seus colaboradores, se calhar vão ficar a pensar, bem, mas estamos a criar aqui uma expectativa de que a empresa agora vai fazer aqui um grande investimento e vai ainda robustecer os apoios, os benefícios, e isto se calhar vai ser difícil de implementar. Isso aconteceu nos vossos casos ou não? Foi criada uma expectativa para além do que a empresa já estava a fazer ou que os benefícios poderiam ser, em termos de investimento, muito maior? Força, Mafalda. Não, pode ser, É? não tem nada. Não, é assim, no nosso caso, obviamente que aqui para as empresas que nos ouvem, eu acho que é muito importante entrar neste projeto e foi um projeto gerido pelo capital humano e não exatamente pelo ESG, que na altura ainda não existia, mas eu acho que houve uma grande vontade de agir, não é? Não só de fazer um diagnóstico, mas também de agir. Mas os outputs, eu acho que acima de tudo, e mesmo para as empresas que se calhar tenham uma estrutura mais pequena ou uma capacidade de investimento mais reduzida, não que o nosso investimento tivesse sido brutal depois, não sentimos isso, mas acima de tudo eu acho que só a capacidade de darmos atenção às pessoas e de nos sentarmos com as pessoas e lhes mostrarmos que temos este programa e que estamos ativamente a ouvi-las, estamos mesmo preocupados com a componente humana da pessoa e não só com o chapéu comercial. Eu acho que só esta abertura, e aqui, até para mim, enquanto colaboradora, e é a minha opinião, só o facto da Unigre me permitir ou se preocupar com a minha dimensão pessoal, eu acho que isto já vale muito, não é? E depois o caminho da escuta, de eu depois saber que posso falar com o Unigre sobre os vários problemas ou as várias esferas de problemas que eu possa vir a ter e que sei que há abertura. Portanto, eu acho que é muito para lá de um budget ou de um investimento. Acredito mesmo nisso, que é uma camada social e humana que se ganha automaticamente. É como dizia a professora Ana, não é? Que nós não separamos as nossas vidas em postas, nem Certo? estamos só o profissional na empresa, nem só a mãe ou em casa. Exato. Sim, mal de nós, não é? Isso, Seria. Mafalda. Então, aqui no Pestana, eu acho que foi um bocadinho diferente, mas eu até dezembro estive em recursos humanos e, portanto, eu também tenho uma visão um bocadinho diferente, se calhar, porque o acompanhamento é muito próximo das pessoas. Eu acho que ou seja, estas iniciativas são super importantes, mas cria alguma expectativa, inevitavelmente. Ou seja, as pessoas esperam que, ok, eu vou responder a isto, que é super pessoal, no fundo, super da sua vida pessoal, e, portanto, o que é que a empresa vai agora fazer com isto? E, portanto, cria alguma expectativa. Eu acho que é super importante na fase inicial, ou seja, quando se explica todo o projeto, quando se diz à pessoa para responder, no nosso caso, obviamente nas operações nós tivemos que ter uma pessoa a acompanhar as respostas, porque as pessoas não trabalham em frente ao computador e, portanto, tínhamos que criar as condições para isso. E, portanto, foi muito importante o alinhamento de que se vai estar a responder isto, mas a empresa não tem capacidade de resolver todos os problemas das pessoas. Porque não tem, obviamente, não é? E, portanto, eu acho que essa parte de alinhamento inicial é super importante, mesmo deixando que, efetivamente, as pessoas ficam com alguma expectativa e agora o que é que vai acontecer? No nosso caso, o que nós percebemos, e como eu já tinha referido inicialmente, muitas das coisas também têm a ver com a falta de comunicação ou não comunicação tão boa, não é? Porque nós estamos a falar de pessoas que não estão em frente a um computador. Portanto, não basta enviar uma newsletter ou um e-mail e achar que todas as pessoas vão saber que de repente nós temos isto, nós temos apoio psicológico para todos os nossos colaboradores, mas como é óbvio, uma pessoa que está no escritório, que recebe esses e-mails que dizem X tempo, sabe disso, uma pessoa que está na correria da operação, em alturas com picos enormes, é preciso, no fundo, esse acompanhamento muito mais no terreno e ir gerindo um bocadinho as expectativas. E o que nós tentámos fazer também, e aí muito alinhado à comunicação, da nossa equipa de recursos humanos no terreno e depois também na parte mais, obviamente, de e-mails, de informações que foram enviadas, foi tentar alencar aquilo que nós fazemos àquilo que foi respondido no semáforo. E, portanto, dessa forma conseguimos fazer um bocadinho essa ligação e perceber que, efetivamente, muitas coisas nós até já fazíamos, as pessoas não têm o conhecimento ou não entendem que é esse o objetivo. Mas pronto, mas sim, cria sempre alguma expectativa, mas eu acho que
tudo se faz Mas de qualquer conseguiram maneira. gerir com Sim, não, comunicação, sim, com sim, proximidade com sim, os colaboradores e sim, mantendo-os sim, sim. devidamente informados. Não sei Uhum. se tem algum indicador que possam partilhar connosco também, depois deste caminho percorrido e tendo reforçado o alinhamento destas medidas e apoios às necessidades concretas dos colaboradores, mas tem algum indicador que tenha aumentado a confiança das pessoas nas vossas empresas? Que essa ligação se tenha estreitado de uma forma mais robusta e mais sólida? A Inês já nos falou aqui da antiguidade na Unicre, não é? Mas se calhar pensando nos mais jovens, será que os mais jovens também sentiram esse reforço da confiança estando há menos tempo na empresa? Sem indicadores, porque não os trouxe, apesar de em breve fazermos um estudo organizacional e se calhar teremos mais dados para complementar. Um, ma- mas eu acho que a percepção global dos colaboradores é claramente de uma empresa cada vez mais próxima. E tenho noção que ajuda muito a estrutura, não é? A dimensão. Somos uma empresa relativamente pequena, se comparada com o universo, por exemplo, do Pestana, e relativamente próxima, não é? Em termos de operação. Mas a verdade é, mesmo os colaboradores mais jovens, e a professora Ana estava a falar do perfil ou das expectativas dos jovens no emprego, e aquilo que sinto e que sentimos todos é que, de facto, os colaboradores mais jovens sentem que a Unicre faz parte da sua rede e que a Unicre está lá para eles e que não é só uma empresa onde chegam, vão, ganham o seu ordenado e vão à vida. E acho que não só o semáforo nos trouxe isso, como também estamos a trabalhar numa maturidade humana crescente, porque também as pessoas nos pedem isso, não é? E nós percebemos factualmente que quando aproximamos as pessoas de nós, quando aproximamos as pessoas entre elas, os colegas entre eles, que, que ganhamos muito em termos de motivação e de bem-estar. Portanto, sem dados, só uma percepção, mas é uma percepção muito, muito clara e muito partilhada na Unicre. No nosso Bom. caso, acho que um dado bom é nós fazemos todos os anos o nosso clima organizacional e, portanto, em 2025 nós voltámos a subir a satisfação global. Portanto, tem sido assim um caminho ascendente e eu acho que isso é obviamente incrível porque já estamos no 8, que é uma satisfação para uma empresa já muito, muito satisfatória, e também a dimensão de sustentabilidade, que no fundo tem questões relacionadas com os 3 eixos, foi também a dimensão que mais subiu no último clima organizacional. E, portanto, eu acho que isto, no fundo, aquilo que estamos a fazer é visível e sentido pelas nossas pessoas. Temos aqui uma pergunta da Ana Vieira, a pergunta é dirigida às duas, como é que estão a medir o impacto das ações? Eu acredito que a resposta que deram agora da aplicação do inquérito do clima organizacional seja uma delas, mas se têm outras, e uma possível mudança, e se têm intenções ou se existem recomendações de aplicar a ferramenta do semáforo periodicamente, ou de quanto em quanto tempo? Sim, isto é, nós temos esta avaliação anual também de clima organizacional que fazemos e já tínhamos pensado, até porque a Unicre recentemente sofreu uma mudança relativamente estrutural e, portanto, temos aqui um mix de colaboradores também diferente, e já tínhamos equacionado e estamos a monitorizar desde a altura em que o semáforo foi feito a possibilidade que achamos que é cada vez mais tangível de fazer uma segunda edição, ou uma terceira, ou uma quarta, ou o que for necessário. Porque a verdade é que não só as pessoas mudam, mas a fase de vida das pessoas que ficam também muda. E, portanto, acho que para nós o semáforo não se esgota necessariamente numa edição. E da mesma forma como a empresa vai evoluindo, a nossa necessidade de conhecer a nova fase da empresa também é importante. Por isso, não sei se respondi exatamente a isso, Acho que sim, acho que mas sim. sim, sem dúvida faz sentido. No nosso caso, não sei se fazer novamente o semáforo nos faz sentido ou não. Neste momento acho que não. Mas também porque nós estamos a iniciar agora o nosso caminho para sermos certificados como empresa familiarmente responsável, e, portanto, eu acho que internamente nos faz mais sentido perceber o que é que nós podemos fazer a mais para agregar neste momento do que propriamente voltar a fazer um semáforo, ficar outra vez com dados. Ou seja, não acredito que
no espaço, no curto prazo, vá mudar assim tanto, porque nós também temos pessoas muito antigas, nós temos muita gente ainda a fazer 40 anos de casa e 25 anos, e portanto também Exato. temos aqui uma população assim bastante fiel, e portanto eu acho que o objetivo neste momento é efetivamente perceber que iniciativas é que nós podemos fazer novas que agregam valor, sendo que as empresas familiarmente responsáveis é uma das que já está identificada agora para avançarmos. Obrigada, Mafalda. Há aqui mais uma pergunta da Selma, que diz, relativamente à expectativa que o trabalhador cria, relativamente ao output sobre as suas, sobre as suas respostas, mencionou que para os trabalhadores com funções no terreno, pela configuração funcional, não lhes sendo tão próximo o acesso à informação, foi necessário ter um acompanhamento. A minha questão é sobre a escolha da pessoa que destacaram para fazer esse acompanhamento no terreno. Se terá sido um supervisor, uma chefia ou alguém da equipa de gestão de pessoas, ou se essa pessoa acabou por fazer uma cobertura nacional e houve várias pessoas destacadas para esta função e que percorreram as vossas geografias, e também como é que foi a receptividade a ter esta pessoa a acompanhar, a facilitar. Então, no nosso caso, nós estamos em todo o país e uma coisa que eu acho que é super importante, principalmente quando falamos de temas mais pessoais, é que a pessoa se sinta à vontade com a pessoa que vai estar ao pé dela. E, portanto, o que nós fizemos, ou seja, quando nós decidimos aplicar o semáforo, nós envolvemos logo as várias equipas locais de RH, ou seja, aquelas que os colaboradores, no fundo, conhecem e têm contacto, mas também criamos uma rede de embaixadores com hotel que pudesse explicar um bocadinho mais em detalhe e mais, se calhar, na linguagem de cada uma das pessoas o projeto. E, portanto, o que nós fizemos foi localmente, ou seja, nós tínhamos a equipa central, obviamente, que teve a gerir todo o processo mais centralmente, mas tínhamos pessoas locais depois a ajudar. Nós, no clima organizacional, isto também acontece, ou seja, nós temos que ir, para termos as respostas ao clima, também temos que ir pessoa a pessoa, no fundo, para a pessoa responder. E, portanto, no semáforo nós acabámos por fazer também a mesma abordagem, sendo que é uma abordagem que requer muito esforço de tempo, porque efetivamente uma pessoa tem que lá ir e tem que estar com eles, mas idealmente eu acho que deve ser sempre uma pessoa que a pessoa já tem à vontade, que já costuma falar, que já costuma pôr questões e, portanto, acho que essa parte é super importante até para ter mais confiança no processo. E na verdade tinham aqui pessoas com perfis diferentes, não é? A pessoa da equipa que fazia gestão de pessoas, mas também o embaixador local que devia, de forma informal, explicar do que se tratava a ferramenta. Nós estamos a aproximar do final desta nossa conversa. Só recordar que nestes minutos, e se quiserem, podem colocar também diretamente perguntas para a professora Ana ou para a Marta Vasconcelos, da SEGE. E, no entretanto, só tinha aqui uma pergunta para a professora Ana, da Maria Eduarda, perguntando se é possível disponibilizar este estudo científico aplicado no contexto da população portuguesa. Se o estudo não está aplicado ao contexto de toda a população, mas é possível disponibilizar o estudo, claro que sim. O estudo pode ser disponibilizado para a vossa consulta. De qualquer forma, quem nos dera, e temos essa ambição, não é? Para já, porque este foi um estudo exploratório e por isso, proximamente, gostaríamos de poder alargar o estudo e até trazer-lhe uma metodologia mais rica, por exemplo, conversar com as pessoas de forma qualitativa com quem aplicou, o que é que sentiram, que limitações têm sentido, como é que foi a aplicação, portanto, fazer também já até um bocadinho um estudo do impacto da aplicação da ferramenta e, portanto, penso que há aqui um potencial de investigação um bocadinho maior e abrangendo então mais empresas no sentido em que o tempo de aplicação é maior. A todas as empresas não, porque nem todas elas aplicaram o semáforo e ela tem a ver com a aplicação da ferramenta, mas sim, este estudo em concreto podem consultar. Muito obrigada. Eu acho que outros temas, se calhar outras questões mais práticas sobre a ferramenta do semáforo, etc., podem colocar as questões para o contacto que nós partilhamos aqui no chat da Maria João Santos, também com a SEGE, com a professora Ana. Eu vou reforçar os meus agradecimentos
por estas intervenções, as 4 tão ricas, não é? Tivemos aqui a parte da ferramenta, a análise científica e depois como é que está a acontecer no terreno até à data de hoje. Agradecer também muito a participação de quem esteve aqui conosco em sala. Ficamos disponíveis para continuar a falar sobre este tema e eu acho que a Maria Guedes tem ainda aqui algumas informações Sim. para nos dar. Gostávamos só de pedir a todos, se pudessem responder este questionário de avaliação. Para nós é mesmo muito importante ter o vosso feedback para que consigamos estar sempre a melhorar e ir de encontro às vossas expectativas. Partilho também aqui as próximas iniciativas que vamos ter no Grace. Já dia 29 de abril vamos ter a formação certificada do relato voluntário de sustentabilidade. Em maio temos as jornadas ESG a 6, 13 e 20 de maio. Depois voltamos a ter uma formação certificada da dupla materialidade da teoria à prática, uma conferência a 28 de maio, Empresas, Natureza, uma relação essencial, e por último, para acabar o mês, dia 29 de maio, temos uma formação certificada de cadeia de valor e as compras sustentáveis. Também, se precisarem, temos aqui um QR Code no canto superior direito, onde também vai diretamente para o site e tem acesso às próximas iniciativas do Grace. Resta-me só agradecer a participação de todos, em especial dos oradores, e desejar-vos um ótimo resto de dia e obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada. Obrigada.